boa noite a todos. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, pelas redes sociais. Boa noite, vereadora Ana Paula Rossi, líder do governo, que secretaria essa audiência. Muito obrigado. Boa noite, secretário de Finanças, Bruno Mancini. Também cumprimento aqui novos vereadores. Delbo Teruel, muito obrigado pela presença. Novo vereador Rogério Santos, primeiro secretário da Casa também, muito obrigado pela presença. Todos os funcionários aqui da Casa também, a satisfação. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, com a finalidade de debater o tema prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, solicitada por meio do ofício número 21 de 2001. Isso a salientar que a Comissão de Economia e Finanças, o presidente é a vereadora Elza de Oliveira, o relator é o vereador Fábio Chirinian, os membros sou eu, Ralf Silva, vereador Batista Comunidade e vereador Julião. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit, Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osasco.sp.leg.br. E nos próximos dias o evento também estará disponível no canal do YouTube da Câmara. Agradeço novamente a vereadora Ana Paula Rossi Almeida Magdesian por secretariar os trabalhos dessa noite. Muito obrigado, Ana Paula. Agradeço ainda a presença do secretário de Finanças, Bruno Mancini, e toda a equipe técnica da Secretaria de Finanças do município. Presentes ainda nessa audiência pública por videoconferência, a Karine Donizete Simões de Oliveira, subsecretária do Tesouro Municipal, senhora Elaine de Oliveira, subsecretária da Receita Municipal, senhor Fernando Mariano da Rocha, diretor do Departamento de Contadoria. Anuncio ainda a presença do senhor Sandro Tibe, radialista do Osasco Rádio Web. Espero não ter cometido nenhuma... esquecer de ninguém aqui. Se eu esqueci, depois eu comento. Solicito à senhora secretária que anuncie a presença dos vereadores presentes, se há algum vereador também por videoconferência. Boa noite a todos. Presentes os vereadores, eu, Ana Paula, vereador Delbo Teruel, vereador Ralf Silva presidindo e o vereador Rogério Santos. Temos aqui, vereador Ralf, presidente, um ofício à vereadora Elza Natal de Oliveira, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Em virtude de compromissos assumidos anteriormente, infelizmente não poderei presidir esta solenidade. Parabenizo a nobre vereadora Elza Oliveira pela audiência pública da Secretaria de Finanças para prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021, realizada nesta data. Desejo sucesso ao evento e deixo meu abraço a todos os envolvidos nesta solenidade. Sem mais, assina vereador Ribamar Antônio da Silva, Ribamar Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. A única correspondência recebida. Muito obrigado, secretária. Aproveito também para informar aos munícipes que nos acompanham online que gostaria de fazer perguntas que elas poderão ser feitas pelo site www.osasco.sp.leg.br. Neste momento, convido o secretário de Finanças do município de Osasco, o senhor Bruno Mancini, para fazer uso da palavra, colocando na tribuna à sua inteira disposição por 20 minutos. Salvo engano, você vai utilizar o telão aqui, é isso? Não, só para a apresentação da Karine. Ah, só a Karine. Tá ok, então. A tribuna está à sua disposição, secretário. Vereador Ralf, que preside essa sessão,
vereadora Ana Paula, secretariada dos Trabalhos, nossa líder do governo, vereadores Delbo Teruel, Rogério Santos, quem está nos assistindo pela TV Câmara, público presente aqui no plenário. Eu fico muito feliz sempre de vir aqui a essa casa para discutir questões e temas importantes da administração. Hoje é uma audiência protocolar, né, inclusive estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente apresente os resultados das contas quadrimestrais. Então, a gente já fez uma audiência pública esse ano no mês de maio, né, com a apresentação dos resultados do primeiro quadrimestre, que se encerrou em abril de 2021, e agora os resultados fechados de agosto. E eu não podia estar mais orgulhoso do trabalho que tem sido feito, né, sob a liderança do prefeito Rogério Lins, sobre o apoio inconteste dessa casa, né, na figura do presidente Ribamar e todos os demais vereadores, né, nossa líder do governo que tem defendido esses projetos que têm colocado a cidade num outro patamar. Né. Eu me sinto muito orgulhoso porque eu, presidente, sou pesquisador da área de finanças públicas. E, durante muito tempo, já há mais de 15 anos, tenho analisado finanças municipais e discutido em simpósios, seminários e eventos acadêmicos, com artigos publicados, as condições do financiamento das políticas públicas municipais. Né? Acho que todos aqui somos defensores assíduos do municipalismo, né? Entendendo que é na cidade que as coisas acontecem. Né? Quando a gente pergunta para uma pessoa onde ela mora, ela nunca vai dizer que é no estado de São Paulo ou no Brasil, ela vai dizer que mora em Osasco. Quando não diz onde é o bairro, né? Tem gente que é bairrista, né? Se eu perguntar para o vereador Rogério Santos, ele fala que ele mora no Munhoz, não fala que mora em Osasco, não. E aí, poucas vezes eu, nas minhas pesquisas, consegui perceber um cenário tão favorável como a gente tem nesse momento, que reflete a boa gestão dos recursos públicos. É óbvio que os desafios de ser gestor público impõem, né, que são impostos para nós, que decidimos escolher essa profissão, né? Alguns mais corajosos do que eu, que assumem o lado político, né, de se testar nas urnas, né, e ser escolhido pelo povo. Eu não tenho esse privilégio, fui escolhido por um concurso público, né? Então, não tenho essa legitimidade toda, mas fico muito feliz da gente poder encarar esses desafios e poder entregar para a cidade aquilo que ela merece. Acho que a gente tem avançado muito em muitas políticas, a gente tem muita coisa para crescer, para desenvolver, para, como diz o nosso mapa estratégico, né, transformar esse crescimento econômico em desenvolvimento, equidade social, inclusão e qualidade de vida para o nosso povo. Então, os números que a gente vai apresentar aqui hoje, e em nome da Karine, eu quero agradecer toda a nossa equipe, essa que está aparecendo aí na telinha de vocês, né? A Karine, a Elaine, o Fabão estava ali também, mas a Regiane, toda a equipe que trabalha nas subsecretarias, né? Tanto de Tesouro quanto da Receita e da Tecnologia da Informação. E é por esses guerreiros que a gente, pelo trabalho cotidiano desses guerreiros, que a gente está com essa condição, né, de austeridade fiscal, de reconhecimento, né, no setor financeiro, né, os bancos. Hoje, eu estava cochichando aqui com o vereador Ralph, antes da gente entrar em sessão, sobre as nossas operações de crédito. Hoje, os bancos vêm oferecer condições muito favoráveis para emprestar dinheiro para a gente por conta dos indicadores que a gente foi conseguindo. Isso é um trabalho de algum tempo que já vem sendo realizado na Prefeitura, né, na Secretaria de Finanças. Eu estive até o final do ano passado na Secretaria de Planejamento, entendendo que a gente precisa, sim, avançar em inúmeras políticas, inúmeras obras, inúmeros investimentos, mas que tenha que ser com responsabilidade. E tem se demonstrado, como a gente vai ver mais adiante, que tem sido a decisão acertada, a responsabilidade equilibrada com a ousadia, com o desafio da gente sempre se reinventar e impor novas políticas, novos programas que podem atender ao nosso povo. Essa audiência ela faz todo sentido para que a gente apresente os dados e os resultados de metas e indicadores fiscais,
mas é muito importante que a gente não perca o olho da responsabilidade social. A responsabilidade fiscal é uma só, daquelas que a gente precisa cumprir, mas a nossa responsabilidade social é ainda muito maior e muito mais desafiadora. Então, eu vou passar a palavra já para a Karine, né, desmobilizando aqui o púlpito, para que ela faça assim, a apresentação dos números e apresente como a gente está em relação aos resultados fiscais, mas convidando a todos, vereadores, vereadoras, aos membros das comissões, ao público, né, aos cidadãos asquenses, que continue acompanhando, fiscalizando, sim, esses números da gestão fiscal, mas, principalmente, os resultados daquilo que é entregue para o cidadão. Esse é o sentido da gente estar aqui, escolhido, vocês pelo povo, eu pelo concurso público e pelo prefeito, que me deu a honra de estar liderando essa equipe lá na Secretaria de Finanças nesse momento, para que a gente consiga entregar uma cidade cada vez melhor. Então, muito obrigado, uma ótima noite a todos, um bom debate e até já já. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, secretário. Convido agora a Karine Donizete Simões de Oliveira para fazer o uso da tribuna à sua inteira disposição. A Karine, na verdade, ela está online, devido aos protocolos do Covid. Também agradeço a compreensão dos munícipes de fazerem as perguntas online, devido ao fato do protocolo do Covid-19. Logo, logo estaremos livres do Covid, ou todos vacinados, e estará tudo voltando ao novo normal. Karine, você tem 20 minutos e está à sua disposição a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos, aos nobres vereadores, ao público que nos assiste através da TV, da TV Câmara e nas redes sociais. Só confirmar com o Ralph se está ouvindo. Estamos sim. Essa é a terceira audiência, né, dessa nova legislatura. Então, a gente vem aqui novamente prestar contas, né? Por quê? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no início dos anos 2000, onde os municípios tinham um nível muito alto de endividamento, gasto com pessoal, não tinha uma gestão do dinheiro público, né? Então, era um endividamento muito alto, e aí veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, com algumas rigidez, mas trazendo principalmente a gestão, a solidez dos números, de forma que a gente pudesse cumprir as políticas públicas, que conseguisse pagar a sua dívida e de forma a produzir também, né, receita. E ela dispõe principalmente do equilíbrio entre receita e despesa. E por que essa audiência também? Eu trago alguns conceitos por conta dessa nova legislatura, mas a gente já vem trabalhando isso desde a primeira. Então, a gente apresentou em fevereiro, apresentou em maio, e essa é agora a terceira, apresentando os dados do segundo quadrimestre de 2021. E como o Bruno falou no início, é uma apresentação muito otimista para o osasquense, para os legisladores de Osasco e para os gestores públicos do município, né? É um contexto, num cenário pandêmico, o município com uma arrecadação, com uma boa distribuição desses recursos também. Então, eu vou carregar agora a audiência e a tela de apresentação, e a gente vai demonstrando, eu vou falar alguns conceitos, principalmente por conta que é a terceira audiência, né, nesse novo ano, que tem bastante legisladores novos, e também para o público que nos assiste, que normalmente se deparam com conceitos que eles não conhecem muito bem e tem uma certa dificuldade. Então, a gente vem trabalhando, né, ao longo dos anos também, para tentar colocar essa linguagem técnica da Lei de Responsabilidade Fiscal, das resoluções do Senado, numa linguagem mais popular. Então, esse é o principal objetivo da gente vir apresentar e trazer alguns conceitos. Eu vou carregar na tela.
então é a avaliação das metas fiscais. As metas fiscais, elas, na verdade, elas são o coração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, lá no exercício de 2020, esta Casa de Leis, ela aprovou a Lei de Diretrizes para 2021. E o intuito das metas é fazer a gestão mesmo, é aquela gestão do gasto, que foi como eu expliquei no início, né? É o controle da gestão, a gente colocar metas para dívida, para gasto, do quanto vou arrecadar, do quanto eu vou ter de dispêndio de despesa. E as metas, ali naquele momento que a gente aprova a lei de diretrizes, a gente aprova as metas Antes de eu falar das metas, eu vou trazer os conceitos. A audiência, todo mundo já sabe, né? O instrumento de participação popular garantido pela Constituição Federal, né? E é uma forma de promover a participação popular no processo de decisão sobre a administração pública. Aqui eu já disse qual era o motivo, né? Ele é atender à lei de responsabilidade fiscal, que é para ter, né, a transparência da área pública e ter a participação popular e acompanhar tudo que a gente colocou como meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe o PPA, né, que é o Plano Plurianual, ela trouxe a Lei de Diretrizes e ela trouxe vários regramentos. Naquele início, no início do ano 2000, era esse cenário que eu tinha dito, endividamento, não tinha uma boa qualidade do gasto, e assim, colocando essas metas, foi uma forma de melhorar a qualidade do gasto público e de manter o município, de forma que o município pudesse cumprir com as suas obrigações. Então, lá no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu parágrafo 4º, ele fala que a gente tem que, aos finais dos meses de maio, setembro e fevereiro, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas de cada quadrimestre, né? Em audiência pública, na referida comissão, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição. Então, essa audiência está sendo realizada por um requisito legal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e na nossa própria Constituição. E as metas, elas são previstas anualmente para receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida. Então, ela compõe o anexo de metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela faz parte desse projeto, e a gente vai acompanhando ao longo dos quadrimestres. O que a gente pretende demonstrar? Que os valores de receitas e despesas constantes da Lei do Orçamento são compatíveis com as metas de receita, despesa e dos resultados estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que os valores das despesas autorizadas na lei orçamentária, eles poderão ser executados a partir da efetiva arrecadação da receita, de modo a assegurar a obtenção do resultado primário previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, essas são as metas que a gente aprovou na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, que são receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida. Nós vamos à primeira meta, que é a meta de receita. Eu trouxe aqui o conceito de receita pública. É todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, efetivados através de numerário ou outros bens representativos de valor que o governo tem o direito de arrecadar em virtude de lei, contratos e títulos. As receitas, quando a gente traz na audiência, a gente traz ela de forma mais resumida, né, de acordo com a sua categoria e de acordo com a lei também que rege a contabilidade pública, que é a Lei 4.320 de 64. Então, no seu artigo 11, ela diz que a receita se classifica nas seguintes categorias: receitas correntes e receitas de capital. Então, a receita corrente é aquela oriunda da arrecadação de tributos próprios e das transferências, contribuições sociais e econômicas, serviços, cobrança da dívida e outras. As principais receitas correntes são as tributárias, que são os impostos e taxas, e as transferências correntes, que são a cota parte do ICMS, PVA e FPM.
A receita de capital é aquela proveniente de bens e direitos da realização de operações de crédito e de convênios destinados à realização de despesa de capital. As principais são operações de crédito e alienação de bens. Dentro do que a gente previu para o exercício de 2021, aqui, de acordo com o Senado, o balanço tem que ser consolidado. Então, aqui a gente tem os dados do município, do Instituto de Previdência e da FITO. A Câmara não tem receita, mas ela é consolidada também nos nossos balanços. Então, da previsão inicial, do orçamento inicial de 3 bilhões, 3.215.553, a gente arrecadou, até o final do segundo quadrimestre, 2.243.992.232. Então, do que a gente previu inicialmente, a gente já arrecadou 75%. Então, aqui, só com esse primeiro quadro, que é consolidado, aqui a gente pode ver que aqui estão as receitas de todos os entes, né? Mas dá para ver que esse 75%, grande parte, ele é da receita do próprio município. Com a tendência, né, mais para frente eu vou poder falar melhor, que já tem configurado hoje um excesso. No momento que a gente encaminhou para a Câmara a LDO, era um cenário muito incerto. Era no final do mês de maio, era o início da pandemia, era o segundo, terceiro mês de pandemia. Os nossos reguladores, as agências que trabalham, né, o Senado, a Cefim, várias agências reguladoras, orientavam naquele momento para que até mesmo a gente repetisse o orçamento, porque o cenário era muito incerto dos indicadores. Então, naquele cenário incerto de pandemia, não sabia quanto tempo ia levar, que ia ter o pico, a gente nem tinha ideia. Naquele primeiro momento, a gente fez uma projeção muito conservadora. Então, por isso que a gente tem essa tendência tão grande, já é configurado hoje esse excesso. O cenário imprevisível, era uma coisa assim, muito nova, era uma coisa típica, né? E não era nacional, era num cenário mundial, a gente não saberia para onde caminhar. Então, naquele momento, adotou-se uma projeção mais conservadora. Então, do que foi previsto, a gente já arrecadou 75%, né? Mostrando adiante que a gente vai ter um excesso na nossa arrecadação. Aqui a receita só da prefeitura, né? E as nossas receitas de capital, grande parte delas compõe a operação de crédito, que foi aprovada também no final de 2019 e começou a ocorrer desde 2020, né? E aí tem as obras que está fomentando aí a cidade, né? Tem bastante obras caminhando, que foram esses investimentos que estão sendo feitos através da operação de crédito. Então, a gente arrecadou do que previu para as operações de crédito para o exercício, né, para as receitas de... Não tem só operação de crédito, tem outras receitas aí também de contratos de repasse e convênios, mas representa um valor não tão expressivo. O valor expressivo mesmo é das operações. E a gente só consegue também porque a gente segue uma série de critérios. Primeiro, teve a aprovação das operações de crédito e após começam os desembolsos. Mas os desembolsos só ocorrem porque as obras estão caminhando. Então, quer dizer que estão sendo acompanhadas, tem as medições. Então, do que está previsto para o exercício das receitas de capital, a gente já arrecadou 61%. Então, provavelmente vai se cumprir até o final, de acordo com os desembolsos. E as receitas correntes, eu vou detalhar mais à frente, né? A gente já arrecadou 76% do que foi previsto para o exercício. Como eu disse, naquele cenário incerto, a gente foi muito conservador na projeção. Aqui é só um quadro comparativo da evolução das principais receitas, né? A gente tem um quadro do segundo quadrimestre de 2020 e o segundo quadrimestre de 2021. Então, a gente vê que, em relação a esse mesmo período do ano passado, a nossa receita cresceu 20%.
grande parte impulsionada pelo ISS, né? O nosso ISS ele vem numa crescente grande, e aqui com esse quadro é bom a gente destacar alguns pontos. O município sempre teve um poder de arrecadação considerável, mas nos últimos anos, Osasco se tornou, eu acho que para quem acompanha, né, e eu acho que isso é motivo de muito orgulho para nós que fazemos parte da equipe técnica, que somos os de carreira, mesmo os comissionados que trabalham, que vestem a camisa, né, é motivo de muito orgulho ver esse crescimento do município. Eu cheguei há 10 anos, eu sou funcionária pública de Osasco há 10 anos, e eu vivi tempos difíceis aqui no município também, em que não vieram contratos de repasse, que a arrecadação, por mais que se mantesse a própria, a gente não tinha muito investimento. Então, assim, a gente passou tempo de dificuldade com o fornecedor. Então, hoje, é uma grande vitória ver essa evolução, e eu acredito que para todo o município de Osasco e para todos os legisladores, os gestores, né? Nos últimos anos, houve um forte investimento em tecnologia, e Osasco, ela vem sendo a casa, né, dessas grandes empresas. Então, ela se tornou uma cidade inteligente, ela vem se mantendo, muito investimento na área de tecnologia, e participando de congressos. Eu lembro que um grande evento que foi o próprio gestor, o Rogério, acredito que o Ralph também participou na época, que foi um congresso mundial, né, em Barcelona, da Smart City, né, das cidades inteligentes. E nos últimos anos, de acordo com as matérias também, ela é a terceira mais empreendedora do país, ela fica atrás somente de São Paulo e de Florianópolis. Então, ela vem com essa crescente. Mas a gente já tinha uma arrecadação muito boa, o ISS das operadoras de cartões, né? Mas com o cenário pandêmico, mudou também o perfil de consumo do brasileiro. E as sedes estão aqui, dos grandes, Mercado Livre, iFood, Dafit, Uber. E aí tem um outro ponto também. Além dessas sedes estar aqui em Osasco, que já impulsiona a economia do município, né, assim, com a arrecadação, o cenário de inflação nacional também, com o aumento dos produtos, os produtos que são vendidos através das plataformas, acabam aumentando a taxa também. Então, assim, o grande cenário mesmo é o investimento em tecnologia, mas a gente pode contar também com esse excesso por conta do aumento também, né, do produto, por conta da inflação, que vem muito alta, crescente nesse cenário. E Osasco está na contramão dos outros municípios, porque ele vem ainda com excesso. Apesar de ser um cenário muito conservador, a gente já fez uma projeção, inclusive até alta, e ele vem superando, isso pelo próprio perfil de consumo, né? Que as pessoas estão trabalhando de casa, pedindo mais comida, comprando, não querendo sair. Então, a gente teve aí um aumento em relação ao ano passado de 20%. E da previsão inicial do orçamento, a gente já tem um excesso configurado nas receitas próprias de 202 milhões. Isso já está ocorrendo, isso já existe. Inclusive, hoje, parte desse excesso já foi aprovado aí no PL que altera a nossa lei do orçamento, direcionado principalmente para as ações de saúde. Então, essa primeira meta a gente considera cumprida, porque ela vai passar da expectativa que a gente projetou. Então, assim, como eu disse, fazendo um resumo da parte da receita, esse investimento nos últimos anos, principalmente nessa parte de inovação, tecnologia, ainda continuamos com as operadoras. Então, assim, é um cenário muito bom para o município de Osasco. É um cenário que bem otimista assim, também para o próximo exercício, apesar desse cenário pandêmico, né? E eu acredito que ainda vai ter mais investimentos ainda com a vinda de outras empresas de tecnologia. Então, essa foi a primeira meta. A segunda meta é a meta de despesa. Então, a despesa pública constitui-se dos gastos fixados na lei do orçamento ou em leis especiais,
destinada à execução dos serviços públicos e dos aumentos patrimoniais à satisfação dos compromissos da dívida. Então, aqui a despesa é o custeio da máquina pública, é o investimento em capital, em obras de infraestrutura, e os compromissos, porque lá na frente eu vou falar um pouquinho da dívida, né? Mas a gente tem um passivo histórico antigo que vem diminuindo, mas ainda é reflexo daquele período antes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a despesa também, ela é classificada como despesa corrente, despesa de capital. Ela é prevista no artigo 12 da lei que rege a contabilidade pública, da Lei 4.320 de 64, que ela fala que a despesa será classificada nas seguintes categorias: despesa corrente, aquela destinada a gastos com pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, material de consumo, serviços e encargos diversos, gastos de manutenção de atividades e projetos. E a despesa de capital é aquela destinada aos investimentos, como obras e instalações, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, amortização de dívida. Essas são as que a gente tem. Aqui eu coloquei todos os conceitos, mas basicamente a gente tem aqui os investimentos, materiais permanentes, né, aquisição de equipamentos e amortização da dívida, são classificadas como despesa de capital. Aqui a despesa também consolidada, aqui já entra a despesa também do Legislativo, da Câmara Municipal. Então, conforme a gente foi tendo excesso, a gente foi atualizando as dotações. Então, hoje, do que foi previsto de 3.263.103.747, a gente efetivamente gastou, que é aquela despesa que já foi realizada, que a gente chama de despesa liquidada, que já foi atestada, 1.817.632.942. Então, do orçamento que eu tenho disponível para o exercício, eu já utilizei 56%. Os nossos órgãos controladores, eles controlam esse cumprimento de acordo com a despesa liquidada, né? Mais para frente a gente vai ver a empenhada também no resultado. Então, hoje, porque aqui, na despesa empenhada, ela abrange os contratos. Então, a gente tem contratos grandes na área da saúde, da educação, que estão empenhados até o final do exercício. Mas os nossos reguladores, eles acompanham pela despesa liquidada. Então, até o momento, a gente efetivamente já utilizou 56% das dotações previstas. Isso todos os entes. Prefeitura, IPMO, FITO e Câmara. Aqui é a despesa total da prefeitura. E ela basicamente repete a do geral, né? Que é a maior, né? O maior orçamento é o do município. Então, de tudo que tem disponível de dotações, a gente já utilizou 55%, que é aquela despesa liquidada. Aqui, a gente tem a distribuição desse 1.607.719.025. Eu vou falar das principais aqui só. De tudo que efetivamente já foi realizado, desse 1.607, 32% foi com a saúde e 26% com a educação. E aí depois a gente disponibiliza essa apresentação e pode falar por todas as funções. A despesa por função é função de governo. Ela é igual em todos os municípios do Brasil, existe uma portaria própria que determina essas funções. Então, a gente trouxe, a gente não costumava trazer esse número, mas a gente achou importante também para mostrar onde está indo parte do que já foi efetivado. Então, a maior parte aqui já foi destinada para a saúde e para a educação. Aqui a gente trouxe também, a gente nunca tinha trazido, e eu trouxe especificamente de 2021. Então, a gente já gastou 32% do orçamento como um todo na saúde. E parte disso foi no enfrentamento da Covid, que é aquela específica. O município, ele recebeu de recursos para o enfrentamento da Covid em 2021, 15.838.591. E a gente investiu, né? A gente teve como despesa 48.447.337. E parte do recurso estadual,
era destinado às outras atividades, que foi revertido para a Covid. O federal praticamente já utilizou tudo, né? Porque você vê essa diferença entre o que a gente recebeu de estadual, que foi específico para a Covid, e o que a gente aplicou. Então, a saúde tinha alguns recursos vinculados, que acabou utilizando, revertendo para a Covid também. Então, a gente aplicou quase 50 milhões. E em torno de 29 milhões, 33 mil em recursos próprios. Então, do próprio município, 60% do que foi investido em Covid foi com recursos próprios do município. Então, aqui é uma meta que a gente considera cumprida, que vai se cumprir até o final ainda, né? Ao longo dos últimos 4 meses, a gente já está encerrando setembro, com os contratos vigentes, folha de pagamento, e provavelmente chegaremos ao final cumprindo também a meta da despesa. Mas hoje, ela vem no nível considerado. Aqui é o resultado, onde eu falo que vem a empenhada, né? O resultado orçamentário hoje, entre todas as receitas, esse consolidado, e tudo que eu tenho empenhado, ele é negativo em 139 milhões, mas é aquilo que eu expliquei dos contratos. Eles são empenhados na sua totalidade até o final do exercício, e conforme vai realizando mês a mês, vai ocorrendo a liquidação, né? Que é a efetiva realização do serviço. Então, quando a gente compara pela liquidada, a gente tem um resultado positivo de 426 milhões. Aqui é a terceira meta, que é o resultado primário. Ele é definido pela diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzindo as receitas e despesas de natureza financeira. Então, a receita primária é a receita orçamentária total, excluídas as operações financeiras, alienação de bens e operação de crédito. A despesa primária é a despesa orçamentária total, excluídos os juros, encargos financeiros e amortização da dívida. Então, ela é primária porque é o próprio poder de arrecadação do município. É as receitas próprias, é aquela que independe de uma ação externa, de eu alienar o bem, de eu contratar uma operação de crédito. E a despesa também, é a efetiva despesa do município, é o seu custeio, né? Porque eu não posso pagar, ele não posso considerar os juros, encargos financeiros e amortização da dívida. A gente fala que é a despesa pura também. O resultado primário, ele é o poder de arrecadação do município e ele significa que o município, esse resultado primário a gente chama de superávit primário. Então, ele significa que o município pagou a sua dívida e tem condições de manter o seu custeio e fazer os investimentos necessários. Então, naquele cenário que a gente previu inicial, lá no meio de 2020, era ainda aquele cenário incerto, a gente projetava que teria um superávit primário. O superávit primário, ele foi criado também pelos técnicos da área, são as metodologias desenvolvidas pelo Tesouro Nacional. Ele veio na lei de responsabilidade de forma que garantisse que os municípios pagassem as suas dívidas, né? Então, nesse cenário que a gente projetou, a gente teria um superávit primário, né, de 44.348.162. Como reflexo, eu até coloco embaixo uma notinha. A meta do superávit primário superior ao previsto inicialmente justifica-se principalmente pelo excesso de arrecadação das receitas primárias, que são as receitas próprias do município. Então, ele reflete também no superávit primário. Então, o excesso de arrecadação ele reflete na receita e nos nossos indicadores também, né, e no nosso resultado primário. Então, ao final do segundo quadrimestre, nós temos um superávit primário de 413 milhões. Então, é uma meta acima até do que a gente previu inicialmente. A quarta meta é o resultado nominal, que, na verdade, o resultado nominal ele mede a evolução da dívida pública, né? Então, ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida de um período em relação a um período anterior. Então, a gente vem, nos últimos anos, a gente tem dívidas antigas ainda, grande parte dela são os precatórios, mas mesmo num cenário de pandemia, mesmo num cenário que o ano passado, para a gente
conseguiu auxílio da União, né, através da Lei 173, a gente poderia deixar de pagar algumas dívidas, e a gente acabou que continuou, manteve firme. Os depósitos do TJ, eles são definidos, né, de acordo com a nossa receita. Então, aumentando a nossa receita, a gente consegue transferir mais recursos. Então, com isso, diminui também o estoque de precatórios. E a gente manteve os outros parcelamentos. A gente tem alguns parcelamentos antigos. Aqui já começaram também os pagamentos da operação de crédito. E, mesmo assim, a gente diminuiu até o segundo quadrimestre 311 milhões da nossa dívida. Então, a nossa dívida ao final de 2020 era 925 milhões, 388.186. E ela fecha aqui ao final de agosto em 613 milhões, 888.375. Então, o município ele tem condições de pagar a sua dívida e num vulto alto, né? Porque conforme aumenta a minha arrecadação, eles são definido uma alíquota, né, nos 2 exercícios. Então, a gente tem esse acordo com o TJ, né, feito, acompanhado pela PGM, junto ao DEPRE, e mesmo com a nossa alíquota, até uma alíquota em torno de 3%, só que quando aumenta a RCL, aumenta o percentual, não aumenta, mas aumenta o valor. Então, teve essa grande diminuição aí do nosso estoque de dívida, né? E o principal objetivo do resultado nominal é medir essa evolução da dívida. Então, esse é um dos indicadores que também foi definido no anexo de metas, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, para que o município conseguisse pagar a sua dívida. Então, essa é a 4ª meta, a gente considera ela cumprida também. Aqui foi o que a gente previu a diminuição em 125 milhões, e até o momento a gente já diminuiu em 311 milhões. A 5ª meta é a própria dívida, né? Então, de acordo com o artigo 3º da Resolução 40 do Senado Federal, a dívida consolidada líquida é a dívida pública, deduzidas disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais haveres financeiros. Então, a gente traz uma evolução dos 3 últimos anos no mesmo período, no segundo quadrimestre dos 3 últimos anos. O Senado, nessa resolução, ele estipula que os municípios podem ter de dívida até 120% da sua RCL, como limite de alerta até 108%. Então, hoje, se o município tivesse 3.211.443.276, a gente ainda estaria cumprindo essa meta de dívida. Mas não é o que ocorre. Hoje, a nossa dívida, podendo ter até 108%, ela representa 20%, 20,64% da nossa RCL. Então, ela vem baixando bastante nos últimos anos. Então, ela também... E essa meta, ela é uma das mais importantes. A gente não pode deixar de cumprir, porque se a gente não está pagando a dívida, a União, ela tem vários órgãos dentro dela, o Senado, o STM, e eles têm vários acompanhamento de capacidade de pagamento, que é o CAPAG, quando a gente vai pleitear a operação de crédito, tem que ter, de acordo com alguns bancos, a garantia da União. E ela só dá essa garantia, e a gente só consegue receber também os recursos, as transferências constitucionais, se a gente estiver cumprindo, se a gente não tiver dívida. Tem o CALC, que ele seria um SPC da área pública. Quando a gente entra no CALC, a gente deixa de receber os repasses. Então, a dívida, eu acho que eu já apresentei em anos anteriores, que ela é uma dívida monitorada, controlada, a gente consegue cumprir essa meta e ainda fazer os investimentos necessários para o município. Aqui são os resultados do segundo quadrimestre de 2021, que aqui a gente vem falar da RCL. Na verdade, a RCL ela é o denominador, né? O principal objetivo da apuração dela
servir de parâmetro para os limites da despesa com pessoal, da dívida e das operações de crédito. Então, aqui, eu até não falei, né? Se a gente for comparar a nossa RCL em relação à nossa dívida, que representa esse 20,64%. Então, além da gente ter diminuído a dívida, com a RCL alta, com essa crescente, que é reflexo também do excesso de arrecadação, diminui bastante esse percentual de endividamento que a gente pode ter. Mas, além disso, a gente está muito abaixo, inclusive, do limite de alerta. Então, aqui é a evolução. A gente também trouxe os dados do mesmo período dos últimos 2 exercícios. E aí, se a gente for comparar de 2019 para 2020, ela não tem aquele aumento significativo. Agora, quando você compara de 2020 para 2021, ela chega quase em 500 milhões. Então, ela é o somatório, a RCL, de todas as receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, de serviços, transferências correntes e outras receitas. Então, a gente traz os dados acumulados dos últimos 12 meses dessas receitas tributárias, de contribuição, deduzido o Fundeb. E como indicador dos limites com pessoal, de dívida e de operação de crédito. Mas esse indicador tão alto da RCL, ele acaba diminuindo os nossos limites de dívida, de pessoal e de operação de crédito também, que tem os seus limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui a despesa com pessoal em relação à RCL. A gente trouxe também os dados dos últimos, no mesmo período, né, dos últimos 2 exercícios, e a gente já vem, nos últimos anos, eu acredito, desde 2015, a gente vem diminuindo o gasto com pessoal, nos últimos anos já vem. E esse ano, além de ter a diminuição, não é o valor tão expressivo do gasto, mas houve, ele ainda tem o denominador, que é a RCL, uma crescente, mas é um número que a gente sempre tem que monitorar, né? Se continuar essa tendência da RCL, ele mantém em percentuais baixos. Então, assim, como reflexo desse excesso de arrecadação, ele influiu na nossa RCL e o nosso limite ficou muito abaixo, inclusive, do limite de alerta. E já vem muito abaixo do limite do que a gente vinha, que ficava nessa média de 38%, né? E aí a gente fecha agora o segundo quadrimestre em 31,7%, um indicador muito bom. E é isso, esses foram os números. Eu agradeço a atenção de todos vocês, agora o Bruno, juntamente comigo, a equipe técnica que também está toda online, aguardando. Nós estamos disponíveis para os questionamentos e a participação. Muito obrigada. Oi, Karine. Muito obrigado. Peraí. Oi, Karine. Oi. Som. Fechei. Pronto? Som. Queria, desde já, parabenizar a Karine, que fez uma bela explanação aí do nosso orçamento, das receitas e despesas do nosso município. Agora, previsão não só do que já ocorreu nesses 9 meses, como também do que deverá ocorrer nos próximos 4 meses aí pro final do ano, aí, outubro, novembro, dezembro, esses 3 meses, praticamente, Ana Paula. Eu vou pedir agora para a vereadora Ana Paula Rossi assumir a presidência da audiência para eu fazer uso da tribuna. Muito obrigado, Ana Paula. Só boa noite. A vereadora Ana Paula Rossi, que preside aqui agora a audiência pública. Vereador Delbo Teruel, ocupando a secretaria. Secretário Bruno Mancini. Eu não posso deixar de cumprimentar agora a Karine e parabenizá-la pelo trabalho desenvolvido aí, através de você, toda a equipe da Secretaria de Finanças. Vereador Rogério Santos também, satisfação tê-lo aqui. Os funcionários da Câmara,
todas as pessoas que nos acompanham. Vou deixar também de agradecer toda a minha equipe que está acompanhando o trabalho aqui. Começo parabenizando, Bruno, não só você, como o Poder Executivo em si, o prefeito Rogério Lins, pelo belo trabalho que vem realizando aí em várias áreas do governo e principalmente na parte financeira. 90% das cidades do Brasil caíram a arrecadação, né, Ana Paula? E Osasco vem com uma pujança muito grande, mostrando um modelo de administração e também, com habilidade, o prefeito vem trazendo, não só o prefeito, como essa casa também, né, Délbio? Rogério Santos, Ana Paula, vem trazendo empresas de nível nacional e até mundial que vem fazendo a diferença na nossa arrecadação, principalmente no imposto sobre serviço. Isso é muito importante, o reconhecimento do Legislativo com o Executivo, trazendo essas empresas, né? Entre elas, Mercado Livre, Rappi, Uber, entre outras, né? Mercado Livre está internacional, Uber também, né? Entre outras que estão vindo aí. O Florianópolis serve de exemplo, como um porto seco que eles têm lá, né, Bruno? E eu tive a honra de conhecer. Logo depois, a gente esteve em Barcelona, junto com o prefeito Rogério Lins. Posso deixar de falar que, quando eu estive tanto em Barcelona quanto na China, na cidade irmã de Osasco de hoje, eu estive com recursos próprios. Não fiz questão de não utilizar o dinheiro público. E a gente trouxe algumas conquistas para a cidade que já estão acontecendo. Entre elas, o projeto de lei de minha autoria, a Lousa Digital, que já foi implantada na cidade. O COI, que é a Central de Monitoramento da Guarda Municipal, que tem mais de 300 câmeras, e o Executivo pretende chegar agora em 2.000 câmeras nesse mandato, que é muito importante. E também os tablets que estão começando a ser implantados nas escolas. Em breve, a gente também deve combater, no vereador Delbo, o furto que estão ocorrendo nos próprios públicos, nas escolas, principalmente, com a instalação de câmeras aos arredores das escolas, principalmente nas áreas externas. Isso também vai ser um grande avanço para a nossa cidade. Eu também estava fazendo algumas colocações junto com o secretário aqui, né, a respeito de empréstimos, que eu sempre questionei muito, o novo vereador Rogério Santos. Ele estava me explicando dos juros que a prefeitura paga e os índices de fiscais que o município acaba tendo, por isso que os bancos oferecem para a nossa cidade o empréstimo. Eu entendo, mas sempre fui muito conservador, né? Minha criação é de não pegar empréstimo. Então, eu sempre relutei muito a respeito dos empréstimos e sou muito questionado pelo meu eleitorado. Dos 396 milhões que foi aprovado por essa casa no final do ano passado, foram pegos somente 279 milhões, que são as obras dos campos de futebol, o Hospital da Criança, o viaduto que interliga o Miguel Costa e o recapeamento que vem ocorrendo na cidade. É importante a gente falar, aproximadamente 220 milhões foi utilizado, o secretário me informou agora há pouco, e esse empréstimo, apesar de ter uma vacância, já está sendo pago, né, de acordo com o que o secretário me informou. Isso é importante, as finanças do município estarem em dia. Questionei o secretário a respeito dos precatórios, né, estão sendo pagos de acordo com a lei, de acordo com o Tribunal de Justiça, mas eu também tenho que salientar, ele me pediu para ajudar na divulgação, e também os novos vereadores, os novos colegas, a gente aprovou nessa casa a Câmara de Conciliação, né, Ana Paula? Então, as pessoas que têm precatório para receber, elas podem, se quiserem, estiverem necessitando, dar um desconto de 40% e o município paga imediatamente, Delbo. Então, uma pessoa que tenha, por exemplo, R$10.000 para receber de precatório, o vereador Rogério Santos, ela dá um desconto de R$4.000, a prefeitura paga imediatamente os R$6.000. Então, isso é importante, que a Câmara de Conciliação está à disposição. Pode procurar diretamente a Secretaria de Finanças. Se tiver alguma dúvida, todos os vereadores estão à disposição também para explicar como ocorre isso e encaminhar para a Câmara de Conciliação. Isso é um grande avanço para a nossa cidade. Eu também não posso deixar de... Eu estava comentando com o secretário, no primeiro ano da outra legislatura,
eu copiei um projeto de Parnaíba, que deu muito certo lá com o Elvis César, que foi o seguinte: as pessoas que mudam para a cidade, e tem muita gente mudando para a nossa cidade, elas não transferem o veículo para Osasco. E as pessoas que estão nos acompanhando, muitas não sabem, metade do valor do IPVA fica na cidade e a outra metade vai para o Estado. Então, esse projeto de lei determina o quê? Que a prefeitura dá o desconto do valor do emplacamento no IPTU do ano seguinte. Automaticamente, essa pessoa vai recolher o IPVA e metade do valor do IPVA vai ficar na nossa cidade. A pessoa está utilizando a nossa malha viária, está recolhendo IPVA aqui, e nós estamos aumentando a receita do município, ao invés de outros municípios estarem tendo a receita e as pessoas utilizando a nossa malha viária. Ficou essa sugestão para o secretário, ele, né, gostou muito, e espero que a gente consiga colocar em prática essa lei aí, o Executivo envie, e coloquemos em prática como é em Parnaíba, e deu muito certo lá. Eu também não posso deixar de solicitar ao secretário, é um pedido meu em relação a duas causas, e também um pedido do vereador Josias em relação a outra causa. Muitos municípios têm a contribuição voluntária do bombeiro, da proteção animal e também da segurança no carnê do IPTU, né, vereadora Ana Paula? Então, secretário, se possível, agora, quando for imprimir o carnê do IPTU, nós votamos nessa casa, nós criamos o Fundo do Bombeiro, Fundo Municipal do Bombeiro, temos o Fundo Municipal da Proteção Animal e também temos o Fundo Municipal da Segurança Pública. Então, que coloquemos uma contribuição voluntária para as pessoas que queiram ajudar o bombeiro, a proteção animal e também a segurança pública da nossa cidade. Uma contribuição voluntária de cada um que puder ajudar a cidade. Essa ideia ela surgiu quando eu estive em São José do Rio Preto, que eu vi viatura do bombeiro, escrito na lateral assim, viatura comprada com a sua contribuição voluntária pelo Fundo Municipal do Bombeiro. Inclusive, infelizmente, nesse momento, o bombeiro da nossa cidade está combatendo um incêndio na comunidade, salvo engano, que chegou para mim, do Baronesa. Então, o bombeiro... Não é nas casinhas, Delbo, não. Eu acredito que seja no Baronesa. Então, mais uma vez, o bombeiro aí fazendo a diferença... É no Padroeira. Então, fazendo a diferença na nossa cidade. E eu acho que são essas as minhas considerações. Eu também não posso deixar de, novamente, Bruno, realmente parabenizar vocês. Parabenizar, de ver o crescimento da nossa Receita Municipal. E de ver também Osasco crescendo muito na parte digital. Isso é muito importante, faz a diferença. Foi o que eu constatei lá com o nosso prefeito em Barcelona, no Smart City. E o ano que vem nós vamos estar também recebendo a Feira do Desenvolvimento aqui, do turismo, né? E que vai fazer a diferença. E nós vamos... Eu sempre tive uma atuação aqui no Legislativo, como a Ana Paula, combativa, né? Quando a gente precisa puxar a orelha do prefeito lá, a gente puxa. Mas quando a gente precisa reconhecer, a gente também reconhece. Nós queremos o bem da cidade, não só eu, como todos os vereadores, Ana Paula, o Delbo, o Rogério Santos estão aqui, e todos os outros colegas. E realmente parabenizar toda a parte de finanças do município, viu, Bruno? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E essas ideias aí, essas contribuições que eu venho dando, esse projeto do emplacamento, também o carnê, a contribuição voluntária no carnê do IPTU para o bombeiro, para a proteção animal e também para a segurança pública, para que a gente aumente ainda mais a receita de Osasco e que Osasco esteja cada dia melhor. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns ao prefeito Rogério Lins, parabéns a cada um dos colegas vereadores aqui nessa cidade também. Muito obrigado. Eu convido o nobre vereador Ralph Silva para que reassuma a presidência dessa audiência pública. Muito obrigado, nova vereadora Ana Paula, por ter assumido a presidência aqui. Muito obrigado. Convido agora o novo vereador Delbo Teruel para fazer uso da tribuna, da palavra na tribuna.
Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando nessa noite aqui, nessa audiência pública importante para todos nós da cidade de Osasco. Quero saudar e cumprimentar meu amigo Bruno Mancini, grande amigo, parceiro, secretário de Finanças da nossa cidade, que muito nos orgulha, e a gente sabe da sua dedicação, do seu carinho, viu, Bruno? Fico muito feliz em poder... Fui seu companheiro no Executivo, Bruno, secretário de Planejamento, eu secretário de Administração. Aprendi muito com o Bruno Mancini lá, que é um grande amigo, um grande especialista, e eu tenho muito orgulho de poder ter trabalhado ao seu lado, viu, Bruno? Você realmente é um dos quadros importantíssimos e que ajuda e colabora muito para a cidade de Osasco estar crescendo da forma que vem crescendo. Saudá-lo aqui em nome de todos os amigos secretários da cidade de Osasco. Quero cumprimentar o vereador Ralph, que agora preside essa audiência pública, cumprimentar a minha amiga vereadora Ana Paula, nossa secretária, sempre atuante, sempre presente, cumprimentar o vereador Rogério Santos, grande estudioso aqui da nossa Câmara Municipal, grande companheiro também, e saudar todos os funcionários da Câmara, todos os presentes, os jornalistas que estão aqui presentes também, e cumprimentar aí o Fernando Mariano, diretor do Departamento da Contadoria, a Elaine de Oliveira também, a subsecretária da Receita Municipal, está nos acompanhando aí, e cumprimentar aqui, cadê? A Karine, né? Faltou o papel da Karine aqui. A Karine, que fez aí uma explanação maravilhosa, viu, Karine? A Karine que me socorria lá tantas vezes lá na Secretaria de Administração para quebrar, saudar, conseguir com que a gente superasse as nossas dificuldades da Secretaria e pudesse fazer a coisa andar. Parabéns, viu, Karine? Acompanhando aqui a sua explanação, a sua fala. Realmente, né, Bruno, a gente fica feliz de ver esse aumento da arrecadação na cidade de Osasco, esse crescimento, essa quantidade de empresas que estão vindo para a cidade e que a gente fica muito feliz com isso, porque tem gerado bastante emprego na cidade, tem gerado novas oportunidades, e isso cada dia mais é importante para que a cidade de Osasco cresça. Eu estava acompanhando aqui a fala do vereador Ralph, e, efetivamente, muitas coisas mudaram, né, Ralph, de um tempo para cá. A cidade que passou aí por um período crítico, né? Tivemos administrações aqui, petistas, que nunca pensaram no futuro e no crescimento da cidade, infelizmente, deixaram a nossa cidade sofrendo por praticamente 12 anos, um período que atrasou a cidade de Osasco, e que agora, felizmente, com o prefeito Rogério Lins, nós podemos ver a cidade de Osasco entrar no rumo, crescer, com gente competente, gente séria, gente que gosta da cidade, gente apaixonada pela cidade de Osasco, e a gente fica muito feliz em poder ver esse crescimento. E eu tenho notado aí o trabalho de todos os secretários, o trabalho da Secretaria de Finanças, que não só com o Bruno Mancini, mas começou lá também com o nosso amigo o Pedro Sotero, que iniciou também esse trabalho de trazer novas empresas, de aumentar a arrecadação da nossa cidade. Então, a gente fica muito feliz de ver esse entrosamento, ver esse crescimento da cidade. E que, por que as empresas vêm para cá? Antigamente, Ana Paula, no meu primeiro mandato, a gente tinha uma dificuldade aqui com a diferença do ICMS, né? Que era um absurdo. Naquela época, o ICMS de Osasco era 5% para as empresas, acabavam indo se instalar em outros municípios e atuavam em Osasco. E eu lembro que, naquela época, nós brigamos muito para a redução do ISS, para que fosse 2%, 1%, enfim, para poder concorrer com as cidades vizinhas. E, claro, que aquilo não era uma competência do Legislativo, né? Mas, com a nossa batalha, com a briga que começou lá atrás, isso acabou depois entrando no entendimento, e esse ISS acabou aí se equiparando nas cidades. E aí, qual a nossa vantagem hoje, né, o vereador Rogério Santos? Consegue trazer, não só porque Osasco, como já foi dito aqui várias vezes, né, vereadora Ana Paula, é a melhor esquina do Brasil, né? Mas é porque também as empresas agora sentem mais confiança, sentem responsabilidade com a cidade de Osasco.
e tem um atendimento aí personalizado, né? Muitas vezes o ISS pode ser o mesmo numa cidade ou em outra, mas o atendimento da Secretaria de Finanças, a gente sabe a quantidade que essas grandes empresas que estão vindo emitem de notas por dia ou por mês, né, Bruno? E isso tem um acompanhamento diário da Secretaria, tem uma facilidade para que as empresas possam fazer essa emissão de notas. Algumas empresas, às vezes, precisam cancelar notas por causa de vendas, né, Bruno? E isso é facilitado pela nossa Secretaria de Finanças, pela Prefeitura, enfim. Então, são várias atividades extras e que mostram a competência da atuação da Prefeitura, e, por isso, essas empresas acabam vindo aqui para a cidade de Osasco. Então, um trabalho que foi iniciado lá atrás e que vem surtindo bastante efeito aqui na nossa cidade hoje, Bruno. Então, todos nós estamos muito felizes em ver esse crescimento da cidade de Osasco. E a Karine, que é uma das funcionárias aí efetivas, né, Karina, de bastante tempo, não vamos falar que ela tem muito tempo de prefeitura, senão vamos pensar que ela tem mais de 25 anos, né, vereador Rogério Santos? E ela ainda é uma moça, né? A vereadora Ana Paula também é nova aqui na Câmara, mas, enfim, a gente sabe do quanto são competentes essas pessoas que trabalham aí na prefeitura e o quanto estão ajudando com que a cidade cresça, se desenvolva e ajudando a administração do prefeito Rogério Lins. Então, não podia deixar de vir aqui, Bruno, para falar um pouquinho disso, parabenizar todos vocês. E a gente tem sempre uma preocupação, né? O Ralf falou aqui da questão do bombeiro, é uma questão que todos têm que tomar sempre bastante cuidado, a gente luta muito por essa questão já há muito tempo, lá atrás, quando tinha aí a taxa de incêndio, né, nos carnês de IPTU, que agora não pode mais, mas, enfim, lá atrás tinha a taxa de incêndio, vereador Rogério Santos. E aí se arrecadava lá um valor absurdo e acabava não se repassando direito isso para o bombeiro. E hoje as coisas encaminham de uma maneira mais clara, mais tranquila. Seria importante mesmo se pudesse, né, ter essa contribuição voluntária para poder ajudar aí ainda mais o Corpo de Bombeiros da cidade de Osasco, que faz um trabalho também maravilhoso na nossa cidade. E a gente sempre, quando passa sufoco, passa algum momento de dificuldade, lembra do bombeiro. Mas, enfim, gente, então era mais para trazer aqui uma palavra de aplauso, de apoio, e dizer que Osasco tem, cada dia mais, crescido e nos enchido de orgulho com esse desenvolvimento, e isso vem em virtude da ação firme e forte das pessoas que trabalham na Secretaria de Finanças, do prefeito, enfim, da Câmara Municipal, né? Porque os projetos vêm para cá, a gente apoia, a gente ajuda, a gente incentiva, a gente acaba votando favorável, corrigindo, às vezes, quando precisa, mas discutindo bastante para que a coisa encaminhe da melhor forma possível. Então, eu queria só deixar essa fala aqui, cumprimentar, saudar aí o Bruno Mancini, em nome de todos os amigos da Secretaria de Finanças. Muito obrigado, novo vereador Delbo Teruel. Convido agora o novo vereador Rogério Santos a fazer uso da tribuna. Não vou falar, não. Muito boa noite, vereador Ralf Silva, presidindo esta audiência pública, prestação de contas aqui. Quero cumprimentar a vereadora líder do meu partido, líder do governo, e pela acolhida que me deu dentro do partido, que foi extraordinária, Ana Paula Rossi. Parabenizá-la pelos trabalhos também que vem realizando nessa casa. Vereador Delbo Teruel, temos feito uma parceria em algumas coisas aí, né, vereador? E tem sido importante isso. Secretário Bruno Mancini, quero cumprimentá-lo e parabenizar pelo trabalho que vem realizando na Secretaria de Finanças. Tem aceitado sempre novos desafios do governo e tem sido muito profissional, já fiz isso pessoalmente, quero fazer publicamente, reconhecer sua competência, sua capacidade e o quanto que tem sido
útil para a cidade, os seus trabalhos e o quanto que isso tem produzido resultados. E hoje aqui está uma prova de que uma equipe bem coordenada, uma equipe técnica, profissional e bem coordenada pode, sim, produzir excelentes resultados no serviço público. Quero parabenizá-lo e, na pessoa da Karine, cumprimentar todos os membros da equipe. Karine, dando um parabéns especial pela forma didática com que apresentou essa exposição, do modo como foi feita essa exposição, porque para nós leigos na área de finanças, para nós leigos aqui, estou dizendo de mim e de alguns, nem todos são assim, acho que alguns aqui têm mais capacidade, mas para mim não é o assunto que normalmente eu me debruço. E quando eu escuto uma apresentação como essa, eu me sinto exatamente como os munícipes que acompanham e tentam entender, em um esforço de entender. E eu parabenizo a Karine e a equipe pelo modo didático com que fez a apresentação. Isso nos ajuda a compreender melhor. 2 destaques quero fazer ao que foi feito aqui na apresentação e depois apenas uma pergunta, porque eu vejo aqui, deslumbro uma possibilidade extraordinária de uma cidade cada vez melhor. Quero destacar aqui, o vereador Delbo Teruel já comentou, da redução do ISS, que foi feito nessa casa, na legislatura passada, com um empenho grande dos vereadores para poder fazer a redução de 3% para 2%, e na evolução das principais receitas aqui, no demonstrativo, isso hoje já significa, comparado com o segundo quadrimestre do ano passado, num aumento de 24%, quase 25% das receitas, que é mérito do governo de ter percebido a necessidade de equiparar o ISS com o da região, mas também mérito dessa casa. Eu quero destacar que, por conta desta redução, naquela legislatura, houve um debate grande aqui, inclusive com uma preocupação inicial de estarmos incorrendo aí talvez numa renúncia de receitas. Então nós discutimos, nos preocupamos com isso. Eu particularmente fui até o próprio prefeito Rogério Lins questioná-lo se isso não poderia trazer problema para o próprio governo. E depois Pedro Sotero, que era o secretário até então, fez uma projeção do que se vislumbrava, o que poderia vir pela frente, e junto com o governo acabaram dando explicações que nos convenceu. E nós votamos favoravelmente, isso junto com os estímulos tecnológicos e de atração que o município oferece, que o governo Rogério Lins, que o prefeito tem feito junto com a sua equipe para poder atrair empresas. Então, esse conjunto de fatores é que hoje nos traz esse resultado favorável para a cidade, e nós devemos, neste momento, é cedo ainda para celebrar muitas coisas, mas eu aprendi que nós temos que comemorar cada nova vitória. E aqui nós estamos celebrando uma grande vitória nas contas do município, porque está tendo um avanço significativo. Quando eu escuto a Karine dizer, e é verdade, que Osasco está na contramão dos demais municípios, não é em detrimento a nenhum outro município, porque cada um tem a sua realidade local, mas é realmente um elogio à cidade de Osasco, que, em um momento difícil para toda a realidade brasileira, soube, historicamente, mas, sobretudo, nesse governo, administrar a dificuldade e criar possibilidades de superar os desafios. Então, é mérito, sim, isso não é fruto do acaso. Isso é mérito de uma equipe competente, de visões políticas que sabe tomar a decisão quando precisa. E esse excesso de arrecadação, secretário, é até estranho falar em excesso de arrecadação, né? Mas é a verdade. Foi feita uma projeção, estimava-se algo, e de repente nós temos um excesso de arrecadação em uma conjuntura como essa do nosso país. É algo extraordinário, que pode se chegar aí, já passa de 200 milhões arrecadados até o momento, e que pode chegar algo em torno de 300 milhões. Né? Então, isso eu quero destacar que é mérito, sim, do governo, com um apoio muito forte desta Casa de Leis, já desde a legislatura passada. Depois, um outro destaque que eu quero fazer, e eu devo fazer isso, vereador Delbo Teruel,
Acho que isso aqui é um assunto que a gente precisa destacar. Me chamou muito a atenção, quando se fala do enfrentamento da Covid, que o governo de Osasco tem uma aprovação altíssima, porque, de fato, foi feito um trabalho muito sério, muito competente. Mas me chama muita atenção também a questão dos números, né? Os recursos, as despesas com o Covid, dos recursos estaduais foram 4.300.000. Dos recursos federais, 15 milhões. Eu quero primeiro destacar isso aqui, porque muitas vezes eu vejo muitas críticas, e algumas muito legítimas, mas outras que eu considero, infelizmente, desnecessárias ao governo federal, e o governo federal fez chegar recursos na ordem de 15 milhões das nossas despesas foram pagas com recursos federais. 4 milhões do Estado e 15 milhões do governo federal. Agora, é claro que o maior destaque é para a nossa capacidade municipal. 29 milhões das despesas com o Covid foram de recursos próprios. Aqui a gente vê a responsabilidade de um governo que olhou para a realidade, soube administrar e não teve receio de pegar dos recursos próprios para cuidar da nossa gente, para cuidar do nosso povo. Então, aqui, parabenizo ao governo federal e, especialmente, ao nosso prefeito Rogério Lins e todo o governo por essa atitude diante do Covid. Karine e Bruno, secretário aqui, só a questão que eu tenho, não é uma questão, não, é só para a gente poder sonhar junto, porque me deixou muito impressionado o resultado nominal e a redução da nossa dívida, né? Uma redução de 311 milhões, né, de 31 de dezembro de 2020 até agosto. Essa é uma redução significativa. E aí me leva a sonhar, e eu gostaria, pelo menos, se fosse possível, não sei se o secretário e a Karine têm mais o secretário nesse caso, uma projeção, previsão ou perspectiva de quando, se a gente mantiver um ritmo assim, nós vamos poder ter as nossas dívidas saldadas e as contas totalmente equilibradas, para a gente poder dizer assim, Osasco não tem mais essa dívida, né, para a gente poder aumentar significativamente os nossos investimentos, porque muitas das coisas a gente não consegue investir porque precisamos cumprir com nossas responsabilidades. Quando, secretário, pelo menos numa projeção, se é possível dizer isso, mas nesse ritmo, quando poderíamos sonhar de dizer, olha, em tantos anos, se a gente continuar nesse ritmo, é possível, né, que vai acontecer, mas é possível que Osasco esteja estabilizado em suas contas, em sua dívida. Bom, era isso. Quero mais uma vez agradecer aqui a possibilidade de participar de uma audiência como essa. Confesso que não é realmente a minha área, mas que eu me senti muito contemplado quando a Karine facilitou a linguagem para nós aqui, meros mortais, e conseguimos entender um pouco. Perdoe-me se, de repente, eu interpretei errado, mas eu fiquei muito feliz de poder participar desta audiência. Obrigado, Bruno, obrigado, Karine e toda a equipe. Obrigado, Ralf, e parabéns pelos trabalhos na condução dessa nossa audiência. Muito obrigado pela contribuição. Parabéns, vereador Rogério Santos. Vereador Bruno não quer sair candidato, né? Você já disse que não quer sair candidato, não tem essa pretensão, né? Secretário, Bruno Mancini, você tem a palavra para responder a pergunta. Vou pedir ao cerimonial ver se tem alguma pergunta dos munícipes que estão online. Por favor, encaminhar para a nova vereadora secretária, Ana Paula Rossi. Por favor, tem a palavra. Primeiro, agradecer a participação dos novos vereadores. Enquanto o Levantes tem alguma outra pergunta que veio da internet, eu fico muito feliz porque aqui a gente debate o bom debate, né? A gente vê muitas das vezes, né, no nosso Congresso, ou mesmo em assembleias legislativas e outras câmaras municipais, episódios que envergonham, né, o legislativo brasileiro, muitas das vezes, e aqui a gente sempre tem um ótimo debate. Eu fico muito feliz sempre que a gente vem aqui, porque a gente tem condições de construir uma cidade melhor e
ainda não inventaram nada melhor do que a democracia para fazer isso, então fico muito feliz. Vereadores de vários partidos aqui que têm contribuído tanto na sua atuação legislativa, né? Bom de se frisar, né, a importância do legislativo nessa propositura de leis e regramentos para a nossa cidade, mas de fiscalizar, de acompanhar, de indicar soluções para a cidade que tanto fazem, e esses que estão aqui me honram muito de poder fazer essa discussão. Primeiro, eu queria agradecer muito a generosidade de todos em relação ao nosso trabalho, e eu queria chamar a atenção a uma questão muito importante. Eu sou servidor de carreira, fui funcionário do Delbo durante um tempo, né? Porque eu sou analista de recursos humanos, quando o Delbo estava lá na administração, eu era funcionário dele. Uma coisa que me chama muita atenção e que eu gostaria de ver, inclusive trazer meus colegas servidores para essa casa para a gente debater, é a proposta de emenda constitucional 32, de 2020 ou 2019, agora não me lembro, que está em discussão lá na Câmara dos Deputados, que simplesmente destrói parte significativa do que é isso que a gente viu aqui hoje, né? A Karine, que fez uma apresentação brilhante, estava aqui nos bastidores elogiando e vendo o quanto ela cresceu, o quanto ela se desenvolveu, e ver o vereador Rogério Santos agradecendo a forma didática e simples com que a gente traz a discussão do orçamento, é de um orgulho muito grande para mim, que não sei fazer outra coisa a não ser servidor público. E essa proposta de emenda constitucional, aqueles que não sabem, ela tira, né, do concurso público, da estabilidade, da garantia que os servidores têm, e transfere para os políticos a decisão sobre as contratações, a manutenção dos contratos administrativos. Isso é muito grave para a manutenção das políticas públicas. Acho que é muito importante que os governantes, sim, quando se elegem, possam compor suas equipes estratégicas, né, com os cargos em comissão, mas tirar a estabilidade do servidor público, e aqui eu tenho a honra de estar próximo de vários servidores aqui também desse legislativo, é um problema muito grave. Principalmente quando a gente tira dessa reforma administrativa que está sendo discutida em nível federal os principais grupos de privilégios do judiciário e de outras carreiras que não serão afetadas por essa reforma. Então, eu queria fazer um apelo aqui para que todos que nos acompanham se interessem e acompanhem essa discussão, pressionem seus deputados, seus senadores, para que possam analisar e, de alguma forma, minimizar os efeitos negativos que essa PEC tem e, se possível, rejeitá-la lá no Congresso. E aí, falando sobre isso, né, fico muito orgulhoso de poder fazer parte de uma equipe tão competente, né, e agradecer também ao Pedro, né, o Delbo estava falando aqui, o Pedro é presidente do partido dele, né, do Democratas, e fez um trabalho muito grande. Eu tenho a honra de poder dar continuidade a um trabalho, né, eu às vezes fico até constrangido de ter os créditos atribuídos a mim, porque eu faço muito pouco ali, né, é uma equipe que está muito bem alinhada, bem azeitada, e muitos desses trabalhos de preparar a cidade para esse futuro que já chegou em Osasco é trabalho de outras gerações que nos antecederam, Pedro, os que antecederam Pedro. Então, eu fico muito orgulhoso de poder dar continuidade a um trabalho, assim como o Éder está lá no planejamento também, segurando a bronca, o Cláudio Monteiro na administração, o Cláudio Pitelli na educação. Então, a gente tem uma equipe muito bem coordenada pelo nosso prefeito, pela liderança da Ana Paula aqui na Câmara, mas que consegue dar continuidade e seguir com um trabalho firme. Eu gostei muito de algumas sugestões que o vereador Ralf apresentou aqui, já compartilhei com a nossa equipe, tentando ver como a gente consegue viabilizar, especialmente essas contribuições voluntárias para o Corpo de Bombeiros, para o bem-estar animal, né, para a segurança pública, e esse incentivo para o licenciamento dos veículos aqui em Osasco é uma das receitas que a gente ainda precisa aperfeiçoar mesmo, IPVA. E respondendo ao vereador Rogério Santos, existem dois tipos de dívida pública: a dívida boa e a dívida ruim. Assim como na nossa casa, a gente tem dívida ruim, que é aquela do cheque especial, e a dívida boa, que é do financiamento habitacional. Então, honestamente, eu espero que Osasco nunca pare de pagar a sua dívida boa e que pare logo de pagar a dívida ruim, que não entrega nada, não agrega nada. E os precatórios, para quem não conhece, são esse perfil de dívida. São dívidas do passado, então, de despesas que não foram honradas pela prefeitura em outros momentos, pela CMTO, pelo IPMO, pela FITO, em outras, a CAEMO de Osasco também, que
que deixou muitas dívidas para trás, por problemas graves de gestão administrativa e financeira, em momentos também da história em que não havia os controles, né, exercidos pelos órgãos do Tribunal de Contas, Ministério Público e outros. Então, essa dívida de precatório é algo que não entrega nada. Então, a gente gasta em torno de 100, 120 milhões de reais por ano para coisas que são dívidas podres, já que não entregam nada para a cidade. Essa dívida a gente consegue liquidar completamente até 2029, a partir do plano que foi apresentado ao Tribunal de Justiça. É uma dívida que é mediada pelo Tribunal de Justiça e que tem a nossa Câmara de Conciliação dos Precatórios, que negocia aqueles que querem antecipar o seu lugar na fila. Ele tem uma ordem na fila. Por exemplo, não sei se os vereadores sabem, mas a gente está pagando a Coab de São Paulo, uma empresa pública de São Paulo, que há alguns anos, e por mais um ano e meio pelo menos, vai ser a única credora que vai receber dessa fila de precatórios, por conta de áreas que foram transferidas da Coab para a Prefeitura, né, bem no passado, né, áreas que eram da Coab, né, que tem na nossa cidade, que foram ocupadas pela Prefeitura. Então, é o tipo de despesa que não agrega em nada, infelizmente, mas as dívidas boas, sim, né, que são as que garantem os investimentos, que garantem os recursos para a gente avançar em inúmeras políticas sociais. Então, esse é o principal ponto. A gente ainda tem alguns parcelamentos de INSS, Fundo de Garantia, que não foram honrados no passado. Tem uma dívida do Banco do Brasil também, que está inscrita no nosso balanço também, que está sendo honrada. Então, a gente estima que algumas já vão ao longo desse período, mas até 2029 não tem nenhuma dívida ruim, né, para a nossa cidade. Esperamos que a gente consiga honrar todos os parcelamentos do empréstimo que a gente fez e que a gente possa fazer outros que, discutindo com essa casa, obviamente, né, com autorização legislativa, a gente possa avançar e entregar mais e melhores políticas públicas. Não sei se chegou alguma pergunta do plenário virtual. Se eu puder só fazer meu encerramento aqui, agradecendo, né, assim, imensamente a forma calorosa e receptiva com a qual eu sou recebido aqui nessa casa pelos meus amigos vereadores, pelos funcionários, né. Eu sinto que essa integração entre o Executivo e o Legislativo é uma marca desse governo, né, desde a legislatura passada, e que a gente sempre tem tido a chance, e eu não posso deixar de agradecer também ao presidente Ribamar, né, que tem sido um parceiraço da Prefeitura em pautar, em discutir, em dinamizar o serviço dessa casa, né? Então, para os servidores daqui, para os vereadores, eu sinto que a gente tem tido uma integração muito positiva. Então, muito obrigado a todos, uma ótima noite. Até logo. Muito obrigado, secretário Bruno Mancini. Parabéns pela explicação. Antes de encerrar, não posso deixar de agradecer você, secretário Bruno Mancini, e toda a equipe, a Karine também, que fez uma belíssima atuação. Vereador Rogério Santos, obrigado pela presença. Vereador Delbo Teruel, também. Vereadora Ana Paula Rossi. E que o governo pague minhas emendas, viu? Os vereadores sempre pedem as emendas, né? O bombeiro que está aí, e acabei de receber informação, foi no Padroeiro, não foi nas casinhas, foi um pouco para baixo ali. E já está controlado o incêndio. Parabéns aos bombeiros aí por mais uma atuação. Agradeço aos munícipes que participaram dessa... Tá. Então, antes de eu encerrar aqui, o secretário Bruno Mancini pediu para eu passar a palavra para a Karine, que ela tem mais um ponto para falar. Karine, você tem mais 1h30, brincadeira. 3 minutos. Obrigado. Não, são 2 minutos só, é rapidinho. Eu quero agradecer também, assim como o Bruno, o tratamento que a Câmara Municipal sempre teve com a Secretaria de Finanças, com todos os técnicos da Secretaria de Finanças. E no começo, quando a gente chegou aqui, eu e a Cíntia, que é da Controladoria, nós somos as primeiras contadoras de carreira do município. E depois vieram os nossos outros amigos, contadores, hoje nós somos em 17, eu acho que no município, vieram os economistas também, e vários outros profissionais. Então, naquele ano que eu cheguei aqui, em 2011,
teve uma mudança de tabela, aí começaram os concursos de valorização também do profissional de nível superior. E quando a gente chegou, a gente vinha da iniciativa privada, e a gente se apaixonou aqui. Aqui nós temos um bando de apaixonados aqui na Secretaria de Finanças. Então, a gente não trabalha, é lógico que todo mundo trabalha para que tenha remuneração, a gente tem uma vida fora daqui. Mas eu quero, assim, dizer para vocês que a gente trabalha com muito amor, com muita seriedade aqui. A gente briga internamente, às vezes, porque a gente quer respeitar as leis, aí bem, mas é tudo saudável, umas discussões saudáveis aqui. E agradecer ao Bruno pela oportunidade, né? Também pela confiança na nossa equipe. Ele chegou já com a equipe formada aqui também, e hoje a gente está desenvolvendo essa parceria e vamos continuar. Então, agradecer a toda a equipe técnica, são muitas pessoas aqui, mas eu agradeço de todo o coração o carinho de vocês pela Secretaria de Finanças e toda a equipe técnica da Secretaria de Finanças. Então, assim, a gente foi evoluindo ao longo dos anos, a gente foi fazendo cursos, fomos nos aprofundando, ainda temos um longo caminho para percorrer, mas é sempre um prazer quando eu venho apresentar, os colegas estão todos aqui ao redor, então hoje eu represento toda uma equipe. Então, esse agradecimento, essa explanação, ela só é possível porque tem todo um apoio aqui ao nosso redor. Então, meu muito obrigada. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelas palavras, Karine. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e de todas as pessoas aí que contribuem com o município na Secretaria de Finanças. Agradecer também a presidente da Comissão de Finanças, a Elza. Hoje, parabenizar a mãe dela, faz 80 anos hoje. Nós estamos ficando velhos, viu? Meu pai está com 76, que ele não ouve. Minha mãe 71, o Ralfinho tem 4. Então, o Delbo falou que eu estou ficando careca aqui, viu? Ô, Delbo, mas você pintou o cabelo de branco, né? Até a última legislatura eu era o mais jovem, agora é o Emerson Zasco. Mas não tem problema. Também não posso deixar de agradecer os membros da Comissão de Economia e Finanças, Fábio Chirinian, que é o relator, Batista Comunidade, eu, Ralf Silva, e também o novo vereador Julião. Agradeço aos novos vereadores, Ana Paula, Délbio, Ana Paula Rossi, Délbio Teruel, Rogério Santos, e aos demais participantes dessa audiência pública. Agradeço aos munícipes, por meio da TV Câmara, das redes sociais, que prestigiaram essa audiência por videoconferência. Agradeço também a todos os servidores aqui da Câmara Municipal que organizaram e trabalharam nessa audiência pública e também a todos os membros do meu gabinete. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado e uma ótima noite.